Olá, meu nome é Keniel Santana Rossi, sou médico residente em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital das Clínicas e hoje ficou na minha responsabilidade discutir sobre o câncer de vulva. Então, em primeiro lugar, vamos discorrer um pouco sobre a epidemiologia. O câncer vulvar ele é uma neoplasia pouco frequente, é a quarta neoplasia ginecológica mais prevalente, representando 5% das neoplasias de trato genital feminino. Representa 1 a 4% de todas as neoplasias malignas no sexo feminino. Existem dois picos de incidência. O primeiro dele em mulheres mais jovens, sexualmente ativas, que tem uma correlação com o vírus do HPV, e esse pico de incidência atualmente encontra-se em aumento. Existe um segundo momento, que são naquelas mulheres mais velhas, na menopausa, com a idade média de 65 anos, relacionadas principalmente ao esclerose e à hiperplasia de células escamosas, e a sua incidência encontra-se estável. Em relação à etiologia, assim como os dois picos de incidência, nós temos a etiologia diferente. Nas mulheres mais jovens, existe uma correlação mais específica em relação à infecção da mucosa vulvar pelo vírus papiloma vírus humano, principalmente dos subtipos 16 e 18 e também o subtipo 33. E já naquelas mulheres na pós-menopausa, existe uma relação com o processo inflamatório crônico associado também à autoimunidade. Em relação aos fatores de riscos, nós temos a neoplasia intraepitelial vulvar ou cervical, relacionado principalmente com o vírus do HPV. Também temos o histórico de câncer cervical, o tabagismo, o líquen escleroso, a síndrome da imunodeficiência e também a cedência do norte europeu. Em relação aos subtipos histológicos do câncer vulvar, o mais frequente é o carcinoma escamoso. Ele representa cerca de 75 a 85% de todos os cânceres vulvar. Em segundo lugar, nós temos o melanoma e em terceiro lugar, o adenocarcinoma. E também possuímos outros menos frequentes, como os carcinomas de células basais, os sarcomas e a doença de Paget. Falando um pouco mais especificamente sobre os subtipos, começando com o mais comum deles, o carcinoma de células escamosas, ele se subdivide em dois tipos. O primeiro dele, o mais frequente, é o tipo queratinizante diferenciado, ou também dito como simples. Ele acontece em mulheres mais velhas e não tem associação com HPV, mas sim com a distrofia vulvar. E o tipo clássico, verrucoso, o bovenoide, a gente tem uma relação específica com o HPV, principalmente o subtipo 16, mas também relacionados aos subtipos 18 e 33. E lembrando que para que ocorra a infecção pelo vírus do HPV, não é necessário a existência do colo do útero. E como dito anteriormente, esse tipo clássico ocorre em mulheres mais jovens. Na figura ao lado, a gente consegue ver uma região vulvar acometida pelo um líquen escleroso, e em sua região a gente vê uma região mais ulcerada representando o carcinoma de células escamosas. Nós também temos o subtipo do carcinoma verrucoso, que ele tem uma aparência de couve-flor, como a gente consegue ver a figura à direita, e ele só se diferencia do carcinoma escamocelular através da biópsia. Ele tem um crescimento lento e normalmente ele não causa metástase para os gânglios linfáticos. Também temos o subtipo do carcinoma basocelular, que representa 2 a 8% dos carcinomas de origem epitelial. Ele afeta principalmente pacientes brancas já na pós-menopausa, e ele tem uma aparência típica, que é uma lesão ulcerada com bordas elevadas, e também pode ter no seu interior regiões pigmentadas ou peroladas de coloração acinzentada. É, Pode ser localmente avançado, mas geralmente ele é assintomático no início da sua manifestação e posteriormente pode evoluir com prurido, sangramento e dor local. E algo importante é sempre que o paciente tem um diagnóstico de um carcinoma basocelular na região vulvar, ela também
tem que ser avaliada para outras regiões de acometimento do mesmo subtipo, é, desse subtipo epitelial em outra região do corpo. Em relação a mais um subtipo, a gente tem o melanoma. Ele é, como eu já havia dito, ele é o segundo mais comum. Ele pode chegar a 2 a 10% em relação aos cânceres vulvares. Ele ocorre principalmente em pacientes de cor da pele branca, ocorre principalmente na pós-menopausa e incide em mulheres na pós-menopausa com a idade média de 68 anos. Normalmente, ele apresenta-se como uma lesão pigmentada, mas também pode acontecer como lesões amelanocíticas. A maioria vai surgir na região dos clítoris ou pequenos lábios, mas também pode surgir através de névoas já pré-existentes. Em relação aos sarcomas, eles podem ser de vários subtipos, como o leiomiosarcoma, o rabdomiosarcoma, o liposarcoma, o angiosarcoma, o neurofibrosarcoma, o sarcoma epitelioide e os sarcomas indiferenciados. O prognóstico costuma ser ruim e nós temos fatores que determinam a maior probabilidade de recorrência, sendo eles a lesão de alto grau, maior do que 5 centímetros de diâmetro, com margens infiltradas e com alta taxa mitótica. Em relação à doença de Paget da vulva, ela é pouco frequente, é menos de 1% dos tumores vulvares e normalmente é um adenocarcinoma intraepitelial. Mas lembrando que dentro da doença de Paget vulvar, a gente pode ter um adenocarcinoma com invasão estromal, configurando uma região de malignidade. Acontece principalmente em pacientes da pele branca, numa idade mais tardia, entre 60 e 70 anos, e o sintoma mais marcante é o prurido. Em relação à aparência, é semelhante à doença de Paget mamária, tem um aspecto examatoide, bem demarcado, com as bordas elevadas e um fundo mais avermelhado, e também pode ter pequenas ilhas claras dentro da lesão. Geralmente pode ser multifocal, e isso é ruim pensando na abordagem cirúrgica e acomete principalmente a região de monte e períneo, mas pode chegar até a face interna da coxa. E sempre temos que avaliar neoplasias sincrônicas. Então é recomendado avaliar através da mamografia, colonoscopia, a citologia urinária e também a ultrassonografia transvaginal. Lembrando que essas neoplasias sincrônicas podem acontecer em até 30% dos casos de Paget vulvar. E, por último, o carcinoma da glândula de Bartholin é um carcinoma também com a baixa incidência, ocorrendo em média de 0,1 a 5% dos tumores vulvares. Ele também acontece em mulheres de uma idade mais avançada, em torno de 60 anos de idade, lembrando que as mulheres com carcinoma de glândula de Bartholin normalmente não têm um histórico de distúrbio benigno da glândula. A maioria dos carcinomas relacionados a glândulas é o adenocarcinoma, né? E o carcinoma, ele é pouco frequente e está relacionado ao vírus do HPV. A doença, ela pode disseminar metástase com maior facilidade, porque essa região tem uma rede vascular e linfática proeminente. Em relação à via de disseminação das neoplasias vulvar, elas acontecem principalmente pela via linfática, lembrando que a região ela é drenada com duas redes principais. A primeira delas relacionadas com a drenagem da região pubiana, dos lábios menores e menores, que vai se dar por meio dos linfonodos inguinais superficiais, que vai drenar posteriormente para os linfonodos inguinais profundos. Um deles de maior relevância é o linfonodo cloquete, que está abaixo do ligamento inguinal. Posteriormente vai para a cadeia pélvica e para a aórtica. Já a região de clítoris e a região mediana
da vulva, ela tende a drenar de forma direta para os linfonodos pélvicos. Em relação ao risco de disseminação linfática, a gente tem alguns fatores de riscos específicos, como eles, como exemplo, o tamanho do tumor maior do que 2 centímetros, as neoplasias pouco diferenciadas, a invasão profunda do estroma e também a invasão do espaço linfovascular. Em relação à apresentação clínica, nós temos que o achado mais comum é a lesão vulvar, né? Então, a gente pode ter a lesão com diferentes aspectos, como já relatado, pode ser desde placa, úlceras, pode apresentar lesões nodulares ou verrucosas. Os locais de mais comum acometimento, a gente tem os grandes lábios com 60%, os pequenos lábios na sequência com 20%, o clítoris com 12% e a região perineal com 6%. E o acometimento multifocal ele é menos frequente, acontecendo em apenas 5% dos casos. Em relação aos outros sinais e sintomas, a gente tem que o prurido vulvar é a queixa mais comum após as lesões. Nós também podemos ter o sangramento vulvar e a dor local. Em doenças avançadas, já com comprometimento das estruturas adjacentes, a gente pode ter sintomas urinários, como a disúria, podemos também ter os sintomas gastrointestinais, como a disquesia, o sangramento retal. Pode-se também observar a linfonodomegalia na região da virilha e o edema de membros inferiores. Em relação ao diagnóstico, ele é anatomopatológico e, segundo a Febrasgo, deve ser feito de forma preferencial através do exame vulvoscópico, através da vulvoscopia. E, durante a vulvoscopia, pode-se utilizar a aplicação do ácido acético a 3 a 5% e também o teste de Cullens, que é feito através do ácido de toluidina 1 a 2%. Lembrando que a biópsia ela deve ser feita na interface entre a lesão e o epitélio aparentemente normal. Em relação ao estadiamento da FIGO, a gente tem que vai da categoria 1 até a categoria 4. A categoria 1 é referente àqueles tumores que são restritos à vulva, sendo que 1A são aqueles tumores com até 2 centímetros de dimensão e com invasão estromal menor do que 1 milímetro. 1B seriam aqueles tumores maior do que 2 centímetros de extensão ou invasão estromal maior do que 1 milímetro. Já o estágio 2, a gente tem um acometimento das estruturas adjacentes, no terço inferior da vagina, uretra ou o terço inferior da região anal. Já o estágio 3, a gente já tem os acometimentos dos linfonodos ingunofemorais, sendo que a categoria 3 ela se subdivide em 3A, com acometimento de apenas um linfonodo com extensão maior do que 5 milímetros ou 2 linfonodos com extensão menor do que 5 milímetros de comprometimento. O estágio 3B seriam 2 linfonodos com comprometimento maior do que 5 milímetros ou 3 linfonodos com comprometimento menor do que 5 milímetros. O estágio 3C seriam aquela invasão extracapsular. Já o estágio 4A pode ser aqueles tumores que invadem os 2/3 superior da vagina, uretra, bexiga ou reto, ou aqueles tumores que já chegam aos ossos pélvicos, ou também quando tem uma apresentação de um linfonodo ingunofemoral fixado ou ulcerado. E o estágio 4B, por último, são aquelas metástases já para linfonodos pélvicos ou uma metástase à distância. Em relação à sobrevida, de acordo com o estadio da doença, a sobrevida em 5 anos, nós temos que o estágio 1 e 2, nós temos uma sobrevida em 5 anos maior que 90%, e a partir do estágio 3, a gente vê uma queda abrupta da taxa de sobrevida em 5 anos, caindo no estágio 3 para apenas 37%. Então, aqui a gente consegue concluir que o principal fator prognóstico é o acometimento linfonodal. E já no estágio 4, essa sobrevida cai ainda mais, sendo menos de 20% de sobrevida em 5 anos. Em relação ao tratamento, nós temos que o estágio 1A, que ele também é dito de microinvasor,
pode ser feito apenas a vulvectomia simples e, em casos específicos, pode-se tentar também apenas a excisão do tumor, caso consiga-se uma margem de segurança de 1 a 2 centímetros e não há necessidade da linfadenectomia. Já a partir do estágio 1B, além da vulvectomia, deve-se fazer a avaliação da cadeia linfonodal. Caso esse tumor ele não seja de região mediana, não acometa o clítoris, pode-se fazer a dissecção ipsilateral dos linfonodos e utilizar a técnica de linfonodo sentinela. Caso o linfonodo sentinela seja positivo do lado da lesão, deve-se avaliar também a cadeia linfonodal contralateral. Já os tumores de linha média, já se faz de imediato a dissecção bilateral da região inguinal, que é dita cirurgia de tripla incisão, que a gente vai ver mais à frente sobre essa técnica. Em relação ao estágio 2, faz-se também a vulvectomia por tripla incisão, e o tratamento com radioterapia externa vai depender se há um acometimento linfonodal. Então, caso a investigação mostre linfonodos acometidos, a paciente vai para a radioterapia pós-cirúrgica. No estágio 3, faz-se a vulvectomia radical modificada com a linfadenectomia inguinal bilateral e a radioterapia pós-cirúrgica. E também nosso manual coloca para considerar a quimio e a radioterapia neoadjuvante para aquelas lesões grandes, pensando em melhorar os resultados da cirurgia. No estágio 4, se a ressecção cirúrgica for possível, deve-se tentar para um tratamento loco regional. Porém, caso a condição da paciente não permita uma cirurgia, pode-se tentar uma rádio associada a uma quimioterapia paliativa. E como no estágio 3, no estágio 4, pode-se considerar a quimio-radioterapia neoadjuvante para aquelas lesões de grande extensão. Em relação às modalidades cirúrgicas, então, a primeira cirurgia que se praticou para o tratamento do câncer vulvar foi a vulvectomia radical com um monobloco clássico, um monobloco único, que era dito como incisão em borboleta. Então, você fazia a retirada da vulva e, em um mesmo bloco, fazia também a retirada dos linfonodos da região inguinal e da região femoral. A grande vantagem dessa abordagem, dessa técnica cirúrgica, é conseguir uma margem de segurança maior que 2 centímetros, então conseguia-se uma sobrevida maior que 90% em 5 anos, principalmente nos estágios iniciais, porém, por ser uma cirurgia muito grande, aumentava as complicações pós-operatórias. Então, tinha-se um alto nível de deficiência de ferida operatória, podendo chegar até 85%. Também uma alta taxa de linfedema crônico de membros inferiores e também alterações estruturais genitais graves, como as distopias genitais e também as situações de incontinência tanto urinária como fecal. Nós conseguimos ver aqui na figura ao lado, mais à direita, essa incisão em um monobloco, essa incisão em borboleta. Então, a gente consegue ver que é uma cirurgia que retira uma grande parte de tecido. E já à esquerda, na figura à esquerda, a gente consegue ver essa cirurgia num pós-operatório tardio, demonstrando uma das consequências, que é a deiscência da ferida operatória. Então, atualmente, a técnica cirúrgica mais utilizada é a vulvectomia radical por incisão separada. Então, faz-se a retirada em uma incisão da região vulvar e aborda com outras 2 incisões as regiões inguinais para a abordagem da cadeia linfonodal. Essa abordagem cirúrgica é principalmente indicada naquelas lesões menores do que 3 centímetros e ela permite ressecção radical, mas com a melhor preservação da pele. Então, a gente tem um melhor resultado cosmético e funcional e também
diminui as consequências tardias da abordagem cirúrgica do câncer vulvar, principalmente pensando em deiscências de ferida operatória. Nós também temos uma técnica que é a hemivulvectomia, que seria a abordagem menos agressiva, porém ela é reservada para lesões menores e que se encontram a pelo menos 2 centímetros de lateralidade da linha média. A gente consegue ver aqui na imagem uma lesão que estava mais lateral à esquerda, consegue-se fazer a retirada apenas da região vulvar à esquerda, né? E deve-se avaliar se tem indicação da abordagem da cadeia linfonodal. Lembra, essa cirurgia ela tem ela é uma recuperação melhor porque a retirada do tecido é em menor quantidade. Em relação à radioterapia, nós temos a radioterapia local, que é indicada quando tem-se um comprometimento dos linfonodos inguinais. Nós temos a radioterapia pélvica, que é indicada quando há um comprometimento dos linfonodos pélvicos. E nós temos a radioterapia associada à quimioterapia adjuvante, pensando-se em melhor resultado cirúrgico. E também temos a radioterapia associada à quimioterapia com finalidade paliativa. Lembrando que a radioterapia também pode ser utilizada nos casos de recidiva local. A quimioterapia ela vai ser usada em neoadjuvância para aqueles grandes tumores, para melhorar o resultado cirúrgico, e também pode ser utilizado na doença metastática com finalidade paliativa. Então, aqui a gente consegue ver um fluxograma que vai resumir o tratamento do câncer vulvar, pensando nos estágios iniciais, no estágio 1 e 2 na doença lateral, no estágio 1A faz-se a excisão radical com margens de 1 a 2 centímetros e depois a paciente vai seguir para o acompanhamento pós-cirúrgico. Naqueles estágios 1B e 2, a paciente vai fazer a excisão radical e vai ter a avaliação dos linfonodos inguinais ipsilateral à lesão. Se os linfonodos forem negativos, não precisa ser abordado a região linfonodal contralateral, e se os linfonodos forem positivos, faz-se a avaliação dos linfonodos contralaterais e tem-se a indicação da radioterapia adjuvante. Pensando nas doenças que acometem a região central da vulva, o estágio 1A vai ser semelhante, então vai fazer a excisão radical com margem de 1 a 2 centímetros e a paciente vai para observação. Já nos estágios 1B e 2, o que vai mudar em relação à doença lateral é que aqui precisa ser avaliada a região linfonodal de forma bilateral. Se os linfonodos bilaterais forem negativos, não tem-se indicação de radioterapia adjuvante, e se os linfonodos de algum dos lados forem positivos, tem-se a indicação da radioterapia adjuvante. Em relação às doenças em estágios mais avançados, que seriam os estágios 3 e 4, a gente observa aqueles pacientes que são diagnosticados nesses estágios por linfonodos fixos e ulcerados. Se a cirurgia for possível, tenta-se a cirurgia para um tratamento loco-regional e associa-se à radioterapia. Se não houver envolvimento de esfíncter, reto e bexiga, faz-se a vulvectomia radical com a linfadenectomia bilateral. Se os linfonodos forem positivos ou tiverem margens comprometidas, complementa o tratamento com a radioterapia adjuvante. Caso haja envolvimento da região do esfíncter, do reto ou da bexiga, faz-se a quimio e a radioterapia neoadjuvante e após isso faz-se a ressecção da doença residual. Lembrando que a linfadenectomia bilateral nessa situação ela é controversa na literatura. Em relação aos segmentos, segundo o nosso manual, nós temos que nos primeiros 2 anos essa mulher vai ser acompanhada de forma mensal. Do 2º ao 5º ano vai ser uma avaliação semestral e após o 5º ano vai ser uma avaliação anual. Lembrando que os exames complementares eles vão ocorrer de acordo com os achados do exame clínico.
Então, essas foram minhas referências e eu agradeço a atenção de todos.